pudesse compilar todos os trânsitos dessa semana e tirar uma única reflexão, seria a seguinte: quais são as coisas que você normalizou na sua vida, estão tão enraizadas no seu dia a dia, que podem ser normais para a maioria das pessoas, muito comuns, mas que, na verdade, te afastam daquilo que você tanto deseja conquistar. Às vezes, a gente normaliza uma relação ruim, a gente acha que é assim mesmo. A gente normaliza estar sempre cansado. A gente normaliza acordar na segunda-feira com aquela sensação de desconexão, que não vê a hora de chegar de novo no final de semana. A gente normaliza uma conta sempre no negativo. A gente normaliza estourar o cartão. A gente normaliza tantas coisas que não deveríamos normalizar e que isso acaba moldando toda a nossa vida. E a gente chega lá no último dia e fala assim, poxa, será que não existiu uma forma diferente de viver a vida? A gente não precisa esperar chegar esse último dia final, né? A gente todo dia tem a oportunidade, a possibilidade de pensar diferente, de tirar, trocar a lente. Isso é um momento da gente desconstruir narrativas, conceitos, formas de pensar, formas de interagir com o mundo que nos colocam nessa situação de sobrevivência. Está o tempo inteiro em alerta, o tempo inteiro se sentindo insatisfeito, insuficiente. Isso não deveria ser normal, isso não deveria ser comum, isso não deveria ser o nosso dia a dia. Andar ansioso, frustrado, apavorado, não é algo que deve ser normalizado. Esse é o Mira no Céu dessa semana. A gente vai falar da semana do dia 22 ao dia 28 de junho. Eu convido vocês aqui a refletirem sobre a vida a partir dos trânsitos astrológicos. Eu sou Thaís Rosa, sou astróloga, sou psicoterapeuta e conduzo vocês nesse bate-papo. Se você ainda não me segue nas redes sociais, segue lá no Instagram, no thaisrosa.astro, eu vou adorar te ter por lá. Fala que você vê desse vídeo que eu vou ficar ainda mais contente. E se você gostar desse episódio, eu peço que você compartilhe com o maior número de pessoas, porque assim o YouTube percebe que esse vídeo é relevante e eu também consigo saber que esse conteúdo faz a diferença na vida de vocês e isso, de uma certa forma, me motiva a continuar fazendo o que eu estou fazendo. Bom, aqui a gente sempre começa a semana no domingo, e no domingo, gente, a gente segue com uma lua minguante que aconteceu lá na semana passada, né, que a gente teve a lua minguante no dia 18, na quarta-feira, e a lua segue minguante, mas já na energia de touro, que é uma energia muito mais prática, uma energia muito mais pé no chão. A gente teve o início dessa lua minguante em peixes, né? Então, uma coisa mais abstrata, mais sensível, um pouco mais emocionada. E a gente coloca o pezinho no chão em touro agora, trazendo aí para a gente uma necessidade prática, uma necessidade de colocar a mão na massa mesmo. E no domingo, gente, a gente tem dois trânsitos muito interessantes. A gente tem Marte, que recém entrou no signo de Virgem, fazendo um sextil com Júpiter em Câncer, também recém inaugurou a sua caminhada por Câncer, né? Esse trânsito, ele traz um aspecto muito fluido para a gente resolver algumas pendências, para a gente colocar algumas coisas em ordem na nossa vida. Então, é dia de organizar os armários, organizar aquilo que precisa ser organizado, olhar para suas planilhas financeiras, olhar para aquilo que você precisa resolver, que você precisa encontrar uma solução. Nesse mesmo dia, a gente tem o Sol, que entrou em Câncer no sábado, ontem, trazendo aí uma quadratura, um aspecto tenso com Saturno. Isso pode nos trazer uma sensação de que é muito desconfortável olhar para a realidade, que essas coisas materiais são, não, amanhã eu vejo isso, nessa semana eu penso sobre isso, domingo é dia de relaxar. Realmente, a gente normalmente tira o domingo para descansar, mas a gente pode tirar o domingo para organizar a semana, para organizar essa próxima temporada que chega por aí. A lua minguante é sempre um processo de organização, de reorganização, de limpar, de abrir espaço para essa nova alunação que chega. Então, é interessante, sim, que nesse domingo você tenha essa disposição de organizar melhor as coisas, de limpar, de estruturar aquilo que precisa ser estruturado, de parar de postergar. Para de postergar. Simplesmente faça aquilo que você precisa fazer, organiza. Aquilo que você adia te visita todo dia. Já ouviu falar sobre essa frase? Pois então, domingo é o dia de parar de adiar e realmente colocar
mexer naquelas coisinhas burocráticas que a gente foge muitas vezes, porque é um dia que favorece isso e vai trazer para a gente aí uma quebra de padrão, uma quebra de ruptura. Se você tem o hábito de postergar essas coisinhas que você precisa fazer, é um amassadinho no carro que eu tenho que arrumar e eu não vou, é a troca de óleo que eu fico postergando. Faça essas pequenas coisas para que a sua vida tenha fluidez. Depois vai dizer que a culpa é do Mercúrio retrógrado, né? Mas você não faz o mínimo. Então, esse é um dia para a gente tirar para essas coisinhas que a gente precisa resolver. Na segunda-feira, dia 23, a gente tem o Sol fazendo uma quadratura, que é um aspecto tenso, com Netuno. E aí, a gente pode sentir uma certa desconexão, uma certa fadiga, uma certa sensação de não propósito, uma falta de propósito, uma falta de significado, muitas vezes, naquilo que a gente está fazendo. Só que essa sensação, o Sol, ele tem um passo de 1 grau por dia. Ela é uma sensação que ela é temporária e ela vai passar. Às vezes a gente tem esses rompantes de sentimentos e de percepções, mas que tem a ver com alguma coisa que a gente não está escutando sobre nós mesmos. Então, se possível, não tome aquela decisão brusca, vou sair do meu emprego, vou terminar essa relação, porque a nossa percepção pode estar muito nublada. Netuno fala sobre essa névoa, essa ilusão, muitas vezes, que a gente encobre os nossos olhos. Fala de conexão espiritual, sim, mas às vezes a gente não consegue discernir muito bem. E com o Sol, que é a nossa consciência, em aspecto tenso com Netuno, a gente pode sim cair em algumas ilusões do nosso ego, sabe? Então, é aquele delírio de que, nossa, se eu não estivesse nesse emprego, eu estaria super feliz. Ou se o meu marido fosse diferente, as coisas, nossa, estariam muito mais harmoniosas na minha vida. Então, é um dia de você acalmar o coração, não fazer nada muito brusco. A gente está numa lua minguante. Então, assim, aguenta mais um pouco, vai observando, vai assimilando, vai administrando. Na hora que você tiver certeza mesmo daquilo que você quer fazer, você toma essa atitude. Na terça-feira, dia 24, a gente tem Mercúrio, quem está em Câncer, fazendo uma quadratura com Quirón em Áries. E aí a gente vai observar o poder do nosso discurso. Mercúrio, ele é um planeta que fala da comunicação, que fala da troca, de como a gente interpreta o mundo de uma forma racional. Tá? Então, qual é a lógica que eu construo? E quando a gente olha para Câncer, Câncer é um signo que vai falar do quê? Do passado, das memórias, da família. E às vezes o nosso discurso, ele é igualzinho ao discurso dos nossos pais, ou daquilo que já nos aconteceu. Quantas vezes a gente justifica as nossas ações por aquilo que nos aconteceu no passado? Então, é hora de trocar esse disco. Por quê? Porque isso está causando, essa narrativa está causando uma dor, uma ferida na nossa autonomia, na nossa capacidade de escolha. Tem um psicólogo, Adler, que ele trouxe uma teoria, uma psicologia da identidade, que fala muito sobre isso, sobre a gente parar de usar o passado para justificar o nosso presente, o nosso futuro, para que a gente não fique preso nas questões que nos aconteceram, porque elas não importam. Ele diz que isso não importa. O que importa é o que você faz hoje. Existe, assim, talvez um poder muito grande nisso, porque daí você pode realmente, de fato, tomar uma atitude diferente. Pensar o que você gostaria de fazer agora. Se você não é o seu passado, se o seu passado ele faz parte da sua história, mas ele não é tudo aquilo que você é, muito menos aquilo que você pode ser, o que você quer fazer, então? E qual é a história que você tem que construir para que isso seja verdade? Porque o que você faz hoje, amanhã é história. Então, o que você precisa fazer hoje para que amanhã você possa se contar uma boa história sobre você mesmo? Essa é a chave desse desconforto. Nesse mesmo dia, a gente tem o Sol conjunto a Júpiter. É um momento de muita expansão, de muita clareza, de muita visão de futuro, ou até mesmo dos nossos padrões que nos colocam, né, nesse lugar de patinar na vida. Então, é uma potência, é um dia que tem uma abertura muito grande para que a gente possa ganhar essa lucidez
do que você quer na vida. Então, a vida está te convidando a você abrir mão dessas narrativas, essas histórias que você conta sobre você mesmo, que te colocam numa situação de vítima, de falta de poder, de como se a vida estivesse te provocando, te sacaneando. Não é isso. O que você pode fazer hoje para que amanhã você se conte uma história melhor? Essa é a grande chave dessa semana. Na quarta-feira, dia 25, nós já temos a lua nova acontecendo no 4º grau de Câncer. Olha aí onde está Câncer no teu mapa. Essa área está ganhando um grande movimento, né? Nós temos Júpiter, que vai passar um ano inteiro ali. Nós temos a lua nova acontecendo. Isso significa que o Sol e a Lua estão no mesmo ponto no céu. Ambos estão no 4º grau de Câncer. Mercúrio está em Câncer. Então, a gente tem aí um estélio, a gente chama isso de estélio, que é uma aglomeração de planetas em um signo, em Câncer, trazendo aí para a gente uma sensação de nostalgia, de memórias, né? Aquele aconchego, a proteção, cuidado emocional, a saúde emocional é algo que vai estar muito em voga nesses próximos dias. Na verdade, isso já vem ganhando, né, a importância da gente manter a nossa sanidade mental, mental e emocional, o quanto isso é importante na nossa percepção de sucesso na vida, na nossa capacidade produtiva, na nossa capacidade de ser mães, pais, né, e de crescer em sociedade, o quanto isso é importante. Então, esse tema ganha ainda mais evidência, ainda mais destaque, quanto é importante você cuidar do seu emocional para que você não contamine todo o resto, né, nas tuas dores. Então, é um período de que a gente vai ganhar uma oportunidade de plantar uma nova semente para que a gente possa realmente construir um futuro diferente. O quanto as nossas dores do passado marcam as nossas atitudes, o quanto a gente tem reações que são respostas, são reflexos daquilo que a gente viveu. Ganhar consciência sobre isso nos permite tomar escolhas diferentes. E quando a gente toma escolhas diferentes, a gente quebra um condicionamento, né? A gente pode usar todos os seres humanos, eles têm como forma de operar no mundo, a gente aprende as coisas e a gente automatiza. O cérebro ele é feito para isso, para automatizar os processos. Então, quando você aprende a dirigir, depois você não precisa pensar muito, aquilo é natural, você não precisa pensar para respirar, você não precisa pensar para ir até a sala, você simplesmente vai. Acontece que tem comportamentos automáticos que são responsáveis pelo nosso sofrimento. E compreender e ganhar clareza do quais são esses comportamentos te dá a oportunidade de mudar, de alterar esses comportamentos. Então, olha para a sua vida, reflete o que você deseja viver, quais são as sementes que você quer plantar no próximo mês, quais são os hábitos que você quer implementar na sua rotina, porque às vezes a gente faz um quadro dos sonhos, às vezes a gente faz uma carta daquilo que a gente quer, mas a gente esquece de ser específico. A gente esquece de traçar um plano. E aí, sabe o que acontece? Nada. Nada acontece. Porque você não tem isso claro, exatamente o que você quer. Como que você faz para chegar lá? Porque o universo ele não vai te entregar de bandeja. É um caminhar. A vida é isso, é sobre crescer e se desenvolver e evoluir, conquistar as coisas que a gente deseja. Mas para isso existe um movimento. E quando você tem clareza do que você quer e qual é o passo a passo, todos os dias você tem um propósito a cumprir. A maioria de nós sente um vazio existencial porque não sabe o que quer, porque não tem um propósito naquele dia. E isso vai gerando uma frustração, isso vai trazendo uma depressão, isso vai trazendo uma contração e um embotamento dos nossos sentimentos. Por isso, é hora da gente entrar em contato com a nossa história, entrar em contato com as nossas emoções, observar o que me faz me sentir bem, o que me dá prazer, o que eu gosto, o que eu me sinto tranquilo fazendo, o que é gostoso para mim, o que me acolhe. Por quê? Porque esse é um lugar que eu tenho que me dirigir.
E não porque ele é um lugar que eu conheço já, mas porque é um lugar que me traz essa sensação de que eu estou em casa. E, ao mesmo tempo, estou indo para a construção da minha história, né? No dia 26, na quinta-feira, a gente tem a entrada de Mercúrio em Leão, trazendo aí para a nossa fala, para as nossas trocas, para a nossa comunicação, um empoderamento. Né? Essa palavra ela fica um pouco, ela soa mal, né? Nos dias de hoje, que foi falado tanto em empoderamento feminino, e nisso, naquilo, que a gente acaba perdendo o valor dessa palavra. Mas o quanto é interessante quando a gente se sente confiante daquilo que a gente fala, quando o nosso discurso é coerente com aquilo que a gente vive. A nossa fala, daí, ela não vai ao vento, ela é uma fala que edifica, porque ela está sedimentada na verdade do nosso ser. Então, quando Mercúrio entra em Leão, ele me traz a oportunidade de desenvolver uma comunicação que é pautada naquilo que eu de fato acredito, naquilo que de fato eu vivo, naquilo que de fato eu transbordo em tudo aquilo que eu faço. Leão é o signo que fala sobre a nossa individualidade, o que eu tenho de único para oferecer para o mundo. Por que você existe? Por que todas as pessoas são diferentes e têm as suas especificidades? Porque cada uma delas exerce uma função. Quando você encontra essa função e você se alinha com ela, você tem uma sensação de realização. E por que a gente não faz isso? Porque, ao mesmo tempo que a gente está em busca dessa individuação, dessa coisa que nos torna singular, a gente tem uma coisa que nos puxa para o pertencimento. Eu preciso pertencer à sociedade para poder sobreviver. Não tem nada de errado nisso. O ponto é que a gente se anula para poder pertencer a essa sociedade. A gente vai tirando a nossa singularidade e vai se massificando, vai entrando de acordo com o que a sociedade espera com que a gente seja. E aí a gente vai perdendo justamente aquilo que nos torna únicos, especiais. Por quê? Porque a gente está tentando se moldar a uma massa. A gente já nem sabe mais o que a gente gosta. Por quê? Porque a gente está confuso dentro do que as pessoas esperam de nós, ou de que está todo mundo gostando. Então, quando Mercúrio entra em Leão, eu tenho uma oportunidade de começar a pensar por mim mesma. Fazer as minhas escolhas, entender, poxa, eu gosto de azul, mas todo mundo gosta de amarelo, não interessa. Eu gosto do azul, porque eu acho bonito. Entende? Então, é esse o movimento de você ganhar voz, de você conseguir expressar aquilo que está no seu coração. Eu acredito nisso, eu acredito naquilo, isso faz sentido para mim, isso não faz, eu não concordo com isso. Conseguir colocar a sua voz no mundo e expressar aquilo que você tem de único. É para isso que está aqui, é só para isso. Nesse mesmo dia, quinta-feira, dia 16, a gente tem o Sol fazendo um sextil com Marte em Virgem, trazendo aí para a gente essa coragem de ir em busca daquilo que a gente quer, de realizar as nossas atividades, de organizar, de poder olhar para as coisas e mensurar, ter a coragem de mensurar para poder mudar. Né? Às vezes a gente tem alguns assuntos que são muito sensíveis para nós, então a gente não quer ver, a gente não quer olhar. Né? A pessoa está com dificuldade de emagrecer, ela fala assim, eu não vou nem me pesar. Está mandando uma mensagem para você mesmo, uma mensagem de que você não confia que você pode mudar aquela realidade. Então, é encarar as coisas como elas estão, né? Poxa, realmente, olha só, minha situação financeira chegou num patamar que eu não consigo mais. Eu vou precisar reduzir gastos, eu vou precisar ganhar mais dinheiro, talvez eu precise fazer um bico de faxineira, talvez eu precise fazer isso ou aquilo, mas eu preciso resolver essa situação porque já não dá mais para viver desse jeito. Então, é encarar esse lugar onde você chegou e falou assim, cara, não quero mais viver desse jeito. Como que eu posso agora traçar um plano para esse futuro, né? Na sexta-feira, a gente tem
Vênus, que está em Touro, né? Está domiciliada. Touro é um signo que tem uma conexão muito forte com Vênus, né? Vênus é o regente de Touro, então vai falar aí para a gente sobre o prazer, sobre a percepção do mundo através dos sentidos, né? O prazer dos 5 sentidos, então o prazer de uma boa alimentação, o prazer do cuidado com o corpo, o prazer das coisas belas, o prazer do cheiro, né? Do cheiro agradável. E essa Vênus está fazendo um sextil com o nó do norte em peixes. O nó do norte é a seta do nosso destino. Então, é uma organização entre aquilo que eu quero materialmente falando, mas com um propósito maior. Não é algo que eu busco só para satisfação do meu ego. Existe por trás de todo esse querer aproveitar a matéria, querer ter bons relacionamentos, ampliar minha autoestima, aumentar minha capacidade de ganhar dinheiro, existe por trás disso também algo espiritual. Quanto melhor eu me torno, quanto mais coisas eu tenho sem ter apego, o que é um desafio, né? Touro, ele fala desse acúmulo de coisas, mas quando eu percebo que as coisas materiais são um caminho para que eu consiga ultrapassar a matéria, veja bem, quando você está precisando de coisas materiais para sobreviver, né? Quando você precisa de comida, quando você está sem dinheiro para pagar as contas, você está só pensando no dinheiro. Você não consegue, a sua cabeça não consegue pensar em coisas mais elevadas. Por quê? É aquela pirâmide de necessidades de Maslow. Então, está naquela base, eu preciso sobreviver. Está num modo muito reativo, né? Então, as suas decisões são com base no medo. Quando você consegue superar essa camada, você começa a olhar para outras coisas. Você começa a olhar para a conexão com algo maior, você começa a olhar para essa questão do propósito. Enquanto está ali lutando para sobreviver, que propósito, cara? Tu quer comer, tu não quer se sentir realizado, sentir que tu transborda, que tu impacta a vida das pessoas. Não, tu quer suprir uma necessidade básica. Então, é um momento de que a gente consiga organizar isso a ponto de eu sei que eu tenho que buscar materialmente as coisas, mas eu não perco de vista que a vida não é só essa busca pela sobrevivência. Existem coisas além, e isso não, uma coisa não exclui a outra. Eu posso correr atrás da máquina e ainda assim estar conectado com o divino. Através do quê? Através das minhas práticas, através da maneira como eu faço as coisas. Se eu estou fazendo as coisas que eu preciso fazer de uma forma irritada, se eu ai meu Deus, ai socorro, isso vai impactar a energia minha, das pessoas que estão à minha volta, no meu ambiente. Então, cuidar com a maneira como a gente faz as coisas, a energia que a gente coloca nas nossas ações, vai nos auxiliar nesse processo de unir e de aproximar a matéria e a espiritualidade. Um está a serviço do outro, né? A matéria está a serviço do espírito. Afinal de contas, nós estamos vivendo num mundo material justamente para aprender a lidar com isso, né? Sem esquecer que o espírito existe. Então, nessa sexta-feira, a gente tem uma capacidade de materialização dos nossos sonhos muito, muito forte. A gente está numa lua nova, vivendo uma lua nova em Câncer, e vem esse movimento de abertura para a gente unir a matéria e o espírito. Então, a gente está com um campo muito forte para materialização. E aí, o que faz a materialização acontecer? É justamente unir o pensamento e o sentimento, e ter uma coerência interna vibracional, para que a gente possa manifestar as coisas na nossa vida. Então, é um dia muito interessante para a gente focar nisso, focar na nossa vibração, olhar para a nossa energia, como que a gente consegue, ao longo dos dias, equilibrar a nossa vibração, para que a gente não oscile tanto. Esse é o processo. No sábado, dia 28, nós temos Mercúrio, que está em Leão, entrou em Leão no dia 26, na quinta-feira, né? Então, bem ali nos primeiros graus de Leão, fazendo um trígono, que é um aspecto muito fluido,
tanto com Saturno e depois com Netuno, trazendo aí para a nossa capacidade de comunicação, para a nossa capacidade de interação com as pessoas, de troca, de negociação, uma capacidade muito construtiva. Então, é um dia muito bom para a gente se conectar com as pessoas, para a gente formar novas alianças, para que a gente possa olhar para o nosso negócio, para aquilo que a gente quer colocar no mundo. Também é muito interessante para a gente ganhar, formar aliados, né, em busca de um objetivo comum. Então, é muito bom para a criatividade, para um dia de diversão, se conectar com os amigos, olhar para os negócios também é muito, muito legal. Um dia ótimo para vendas, para networking. Então, é um dia muito fértil, muito construtivo, um dia muito produtivo. E assim, não foquem só na questão profissional também, porque quando a gente fala um dia muito produtivo, um dia muito próspero, a família, a conexão com a família, a conexão com os amigos, aquele dia que você sente assim, nossa, que dia gostoso, que dia agradável, isso também te ajuda na capacidade produtiva, na busca pelo sucesso, torna tudo palatável. Certo, pessoal? Então, como vocês podem ver, essa é uma semana em que a gente tem aí uma certa transição. A gente encerra um ciclo e inicia um outro. E a gente precisa estar muito atento à história, à nossa narrativa. Por quê? Porque a gente está com muitos planetas em água, trazendo aí para a gente essa percepção da força que tem as nossas raízes, a nossa história, da maneira como a gente conta ela, pode tanto ser de um lugar que nos edifica, que nos fortalece, como num lugar que nos vitimiza. E a mesma história, ela pode ser contada sob pontos de vista diferentes. É encontrar um ponto de vista que favoreça a tua vida. Quantas e quantas histórias a gente conhece de pessoas que tiveram muita dificuldade, que passaram por muitos precalços, mas que conseguiram vencer. E se essas pessoas conseguiram, você também consegue. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não deixem de comentar, de curtir, de compartilhar, porque eu também sei que daí está fazendo sentido para vocês, como está fazendo sentido para mim. Um beijo grande e uma excelente semana.